Todo mundo só fala em ChatGPT, todos querendo saber que tecnologia é essa que está ameaçando grandes empresas de tecnologia como o próprio Google, que no último mês já perdeu mais de 100 bilhões de valor de mercado. Há quem diga inclusive que esse ChatGPT é o novo Google, então eu vou falar tudo que vocês precisam saber sobre essa ferramenta, como funciona, o que é, como você pode utilizar, tudo isso daqui a 4 segundos, logo após a vinheta. Fala aí sócios, sejam bem-vindos a mais um vídeo e sem enrolação já vamos entender o que é o ChatGPT. Esse tal ChatGPT é um algoritmo baseado em inteligência artificial que foi desenvolvido por um laboratório nos Estados Unidos que ele estuda justamente inteligência artificial. E o nome da empresa responsável pela criação dessa ferramenta é OpenAI. A ideia dessa ferramenta é substituir assistentes virtuais que já existem hoje, como por exemplo o Google ou a Alexa. Ela foi desenvolvida com foco em chats virtuais, onde basicamente você consegue perguntar qualquer coisa e ele irá te trazer um retorno. Essa parte de chat virtual vai ficar mais simples de vocês entenderem quando eu mostrar aqui a ferramenta na prática. Só falando um pouquinho sobre a OpenAI, que foi a empresa desenvolvedora do ChatGPT, essa é uma empresa relativamente nova. Ela foi fundada em 2015 e ela nasceu ali com a missão de desenvolver novas tecnologias de inteligência artificial. Um dos cofundadores dessa empresa é um tal de Elon Musk, eu acho que você já ouviu falar nele. Além dele, existem outros grandes empresários que estão por trás dessa ferramenta, como cofundador do LinkedIn e do PayPal. Agora vamos falar sobre como funciona o ChatGPT. Esse é um tópico bem importante para você saber do que você está falando. Assim como toda inteligência artificial, o ChatGPT ele é alimentado com informações da internet. Então basicamente quando você faz uma pergunta para ele, ele vai vasculhar toda a internet a fim de trazer alguma resposta para você. Aí você deve pensar, ué, mas quando eu faço uma pergunta para o Google, ele também traz uma resposta? E sim, é verdade, porém a diferença entre o Google e outros navegadores padrões de pesquisa e o ChatGPT é que quando você faz uma pergunta para o chat, ele vai te trazer a resposta de forma humanizada, como se você estivesse conversando. Então, por exemplo, quando você digita lá no Google receitas de brownie, ele vai te trazer centenas de formas de você fazer um brownie. E quando você digita essa mesma pergunta no ChatGPT, ele vai te trazer de uma forma humanizada quais são os ingredientes que você precisa para fazer um brownie e como você vai preparar ele, como se você estivesse conversando com alguma pessoa que soubesse a resposta para sua pergunta. Para ficar mais fácil de vocês entenderem o quão legal é essa tecnologia e até um pouco assustadora, agora nós vamos falar sobre como usar o ChatGPT. Mas antes é válido ressaltar que essa ferramenta aqui ela já tem suporte para o português e a utilização dela é totalmente gratuita. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link para vocês acessarem ela. E aproveita que você já vai descer aqui para pegar esse link, já deixa o seu like nesse vídeo aqui e se inscreve aqui no canal. E caso vocês estejam tentando acessar e não estejam conseguindo, basta vocês esperar uns 2 minutinhos e tentar novamente, porque essa ferramenta ela está sendo muito utilizada. Essa que vocês estão vendo aí é a interface da ferramenta. Ela funciona como se fosse aquele chatbot de empresa, onde você faz alguma pergunta e o chatbot da empresa responderia. Qual a única diferença é que ela consegue responder praticamente qualquer pergunta. Olha como eu consigo fazer a pergunta de uma forma humanizada e a ferramenta ela vai me trazendo ali o passo a passo de como fazer uma receita de brownie, como se fosse uma pessoa me ensinando a fazer. Então ela primeiro apresentou quais são os ingredientes necessários para fazer uma receita de brownie e agora ele está me mostrando qual que é o modo de preparo de uma receita de brownie. Claro que se você desse um Google, provavelmente você também conseguiria encontrar uma receita de brownie talvez até mais simples que essa aqui. Porém, nós vamos começar a forçar um pouquinho mais a ferramenta. E agora nós vamos dificultar um pouco mais para a ferramenta, isso porque eu quero uma VBA de Excel para mandar e-mails automático. E sócios, vocês acreditem ou não, a ferramenta ela está programando, criando uma programação de Excel para que eu consiga mandar e-mails de forma automática. Isso aqui é uma VBA. E sim, isso aqui é de uma praticidade que vai além de navegadores padrões como o Google, por exemplo. Se eu fizesse essa mesma pergunta aqui para o Google, sem dúvidas ele me daria diversos sites com diversas fórmulas de como eu poderia fazer essa mesma função aqui. E eu teria que entrar em um por um para verificar qual que é a fórmula que melhor se encaixaria com a minha demanda, com a minha necessidade. Porém, a ferramenta ela ainda tem
tem algumas limitações. Se eu perguntar aqui até quando ela tem informações atualizadas, ela vai trazer a resposta, como vocês estão vendo aí, que ela tem informações atualizadas apenas até 2021. Mas Alisson, seu canal é um canal de educação financeira. O que essa ferramenta tem a ver com educação financeira? Simples, conforme eu já mencionei, ela consegue responder praticamente qualquer pergunta. Na verdade, não responder, mas com qualquer pergunta ela te dá alguma resposta. Então, se eu perguntar aqui como diversificar uma carteira de investimentos, ela vai me trazer alguns pontos importantes na diversificação de uma carteira de investimentos. Então, por exemplo, quais são as respostas que ela está trazendo aqui? Investir em diferentes classes de ativos, diversificar geograficamente, diversificar setorialmente, investir em fundos mútuos de ETFs, balancear regularmente a carteira de investimentos. E todas essas respostas que ela trouxe aqui são realmente respostas válidas para uma carteira de investimentos diversificada. E como vocês estão vendo, ela traz tudo de uma forma humanizada, sem você precisar ir em diversos sites. Cada site ele vai ter ali um interesse em trazer alguma resposta específica para você de repente consumir alguma informação do site dele, algum produto ou algo do tipo. Então é possível sim você dar fins educativos para essa ferramenta aqui, a fim de aprender mais, por exemplo, sobre educação financeira. Vamos fazer mais algumas perguntas para essa ferramenta. Digamos que você quer o nome de 10 criptomoedas para você estudar. Aqui eu fiz a pergunta para ela e rapidamente ela já começa a responder. Então Bitcoin, Ether, Ripple, Binance Coin, Cardano, Polkadot, Chainlink, Dogecoin, que é uma meme coin, Litecoin e a última Bitcoin Cash. Então ela trouxe aqui o nome de 10 criptomoedas que você pode considerar o estudo. Porém, conforme eu já mencionei, essa é uma ferramenta nova e que ela ainda tem algumas limitações. Se eu perguntar para a ferramenta o nome de 10 fundos imobiliários para estudo, ela vai começar a ranquear para mim aqui o nome de alguns fundos imobiliários. Porém, das outras vezes que eu fiz essa pergunta para ela, no meio desses fundos imobiliários, ela me trouxe alguns fundos de investimento e algumas ações. Então ela ainda possui algumas limitações. Aqui dessa vez que eu perguntei, ela trouxe essa WeWork Brasil FI, que eu não tenho certeza se é um fundo imobiliário. Cirela Brasil Realty, que eu também não sei se é um fundo imobiliário específico, mas enfim, você tem que tomar cuidado com o que você pergunta para a ferramenta, porque nem toda resposta que ela vai trazer é uma resposta correta. Então vale a pena você fazer a pergunta e depois pegar o nome desses fundos e levar para análise, levar para estudo mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, só lembrando que o link para acessar essa ferramenta aqui, o ChatGPT, vai estar no primeiro comentário fixado. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo aqui e me seguir para mais conteúdos desse tipo. Com isso, esse vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.